No Diário do Flu de hoje, eu tenho uma notícia ruim, uma notícia importante, uma super importante e uma notícia bomba. Quer saber de tudo? Vem comigo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Hoje esse vídeo é comemorativo aos 7.000 seguidores. Espetacular, galera! O que vocês estão fazendo pelo canal, seguindo, recomendando, comentando, compartilhando, me deixam extremamente feliz e orgulhoso. Então eu gostaria muito de agradecer aos 7.000 seguidores dessa página, muito obrigado. E que venham cada vez mais e mais e mais, e que a gente possa estar aqui juntos, eu e vocês, falando sobre o Fluminense e principalmente defendendo essa instituição que nós tanto amamos. Não é defendendo dirigente, jogador e nem mais ninguém. É defendendo a instituição. Tudo que foi feito aqui, e o que já foi e o que vai ser feito nesse canal é com um único objetivo: o melhor para o Fluminense Futebol Clube. Beleza, galera? E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se ainda não fez, siga o nosso canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa aquele like. Beleza, galera? Vamos lá. Primeira a notícia ruim de hoje. Notícia ruim de hoje é que o nosso Super 17 hoje não foi Super 17. Hoje ele voltou ao normal, virou Sub 17. Eles perderam de 4-0 para o Atlético Paranaense. O Fluminense já estava classificado, mas com essa derrota, que foi muito ruim, nós éramos os líderes do campeonato, perdemos 2 colocações, caímos para terceiro e agora vamos pegar o Vasco da Gama nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Nós tínhamos uma grande vantagem estando em primeiro, deu pane hoje na molecada, não sei o que aconteceu, o jogo foi em casa, nas Laranjeiras, e um time que estava acostumado a ganhar de todo mundo de 4-0, hoje perdeu de 4-0. Então o Fluminense está classificado, vai disputar as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Vasco, porém perdeu uma certa vantagem que tinha. Vamos torcer para os meninos. E galera, eu já peço desculpas a vocês porque ontem eu passei o calendário errado, mas não fui eu passei o calendário errado. O Fluminense de início divulgou um calendário errado. Então, como eu não tive acesso, não consegui descobrir em lugar nenhum quais serão os jogos de amanhã, para eu não passar o jogo errado para vocês novamente, eu prefiro não passar o calendário de amanhã. Vai haver jogos amanhã, às 15 horas. Então fica de olho no Twitter do Fluminense, que ele divulga um pouco antes, no Maicujo, para você poder assistir. E se alguém souber, escreve nos comentários desse vídeo qual será o jogo de amanhã, que eu faço a postagem fixada lá no topo para todo mundo poder saber, tá bom? Nesse momento também, o Fluminense está jogando com São Paulo Barueri. Primeiro jogo da Superliga Feminina nas Laranjeiras. Assim que terminar também o jogo, eu vou postar o resultado nos comentários desse vídeo e vou deixar fixado lá para todo mundo ver. Beleza, galera? A notícia boa, a notícia importante de hoje, uma delas, é que o Nenê e o Pacheco voltaram a jogar a treinar, com bola, e muito provavelmente estarão à disposição do Odair Hellmann para o jogo do próximo sábado. Estão treinando com bola. Como eu já havia dito na semana passada, o Nenê não foi relacionado para o último jogo por questões físicas, ele está um pouco à frente em relação ao Pacheco na recuperação, mas os dois já estão recuperados da lesão, agora é só a transição mesmo, recuperar fisicamente, para poder atuar contra o Palmeiras no sábado. A outra muito boa notícia de hoje é que o Fluminense pagou 30% a todos os funcionários do salário de setembro. Só para recapitular aqui para a galera poder lembrar, o Fluminense hoje devia, até então, 2 meses de salário de carteira, CLT, mais 3 meses de imagem. A dívida é muito grande. Só que hoje o Fluminense quitou 30% do salário de setembro. Então o Fluminense agora deve o mês de outubro, mais 70% da folha de setembro de CLT. Mais 3 meses de direito de imagem. E agora vamos para o principal, porque eu sei que a galera tá ansiosa. Eu fiz uma postagem na comunidade lá aqui do YouTube, falei que tinha 2 notícias bombas. É o seguinte, galera, vamos lá, vamos por partes e prestem muita atenção. Eu preciso dar atenção de vocês agora, ok? O Marcelo Johan divulgou no YouTube dele, hoje de manhã, que o Marcos Paulo, a família do Marcos Paulo e o staff do Marcos Paulo
estão na Europa procurando um clube para o Marcos Paulo poder se transferir, ok? Eu confirmei essa informação, ainda trago uma informação a mais para vocês. É fato que o presidente Mário Bittencourt, numa entrevista coletiva, e mais de uma entrevista coletiva, ele falou realmente que o Marcos Paulo era a bola da vez, que o Fluminense tentaria negociá-lo. Portanto, se o Fluminense não conseguisse vender o Marcos Paulo, segundo o próprio Mário Bittencourt, o empresário do Marcos Paulo tinha dito que renovaria com o Fluminense, porque o Marcos Paulo tinha uma gratidão muito grande ao clube e jamais sairia de graça, não deixaria o Fluminense no prejuízo. Galera, as coisas mudaram. As coisas mudaram. E pelo menos eu não tenho essa informação, não vi ninguém divulgar. Eu trago aqui para vocês em primeira mão. Sim, as coisas mudaram. A ideia do Marcos Paulo e do seu staff é de negociarem diretamente com um clube da Europa e ele sair de graça. O Fluminense não vai receber nada. Aí você deve estar pensando assim, Mário Bittencourt, seu isso, seu aquilo, o Fluminense vai perder o jogador de graça. Vamos lá, mais detalhes. Prestem bem atenção nos detalhes e depois que vocês tiverem ouvido tudo que eu vou falar para vocês, vocês tirem as conclusões que vocês quiserem, mas saibam da verdade. Desde o ano passado, o Fluminense está tentando renovar com o Marcos Paulo. Desde agosto, setembro do ano passado. O Marcos Paulo não quis renovar, porque a ideia dele era ele sair do Fluminense antes do João Pedro. Ele ficou muito triste, já ficou deprimido quando o João Pedro foi vendido primeiro. O Fluminense continuou tentando renovar com ele, ele não quis, porque a ideia dele era ir para a Europa, ele achou que ele ia sair junto com o João Pedro, não saiu. Achou que ia sair logo depois, também não saiu. E ele não quis renovar com o Fluminense. Fluminense, vamos renovar, não quero, porque eu quero ir para a Europa. Achou que ia sair em janeiro, não saiu. Aconteceu a pandemia e de lá para cá vocês já sabem da história toda. Semana passada, num jogo do Sub-20 ou do Sub-17, o Mário Bittencourt estava assistindo e uma pessoa chegou para ele e perguntou assim, Mário, e aí, quando é que o Marcos Paulo vai assinar o contrato de renovação? O Marcos Paulo vai renovar? Aí o Mário não falou segredo não, falou para quem quisesse ouvir na bancada de jornalistas ali. Pede para ele assinar, o contrato já está pronto há muito tempo. O Fluminense está tentando renovar com o Marcos Paulo há quase 1 ano e meio e ele não quer renovar com a gente. Então essa pergunta você não tem que fazer para mim. O contrato está pronto e a gente está procurando ele há 1 ano e meio. Então é só ele ir lá e assinar. Só depende dele, a gente não tem mais o que fazer. Ou seja, o Marcos Paulo vai sair de graça, sendo que o Fluminense está tentando renovar com ele há 1 ano e meio. E sabe por que ele vai fazer isso? Porque se o Fluminense renovar e for negociá-lo ano que vem, a maior parte dessa bolada, já que o atleta é do clube, vai ficar com o Fluminense, correto? Ok? Ele saindo agora, qualquer negociação que ele fizer é no mínimo 1 milhão de euros no bolso dele e do empresário. Então hoje ele está deixando o Fluminense na mão, entre aspas, né? Ele não quer renovar com o Fluminense para ele poder ter um lucro maior numa possível negociação. Essa é a situação do Marcos Paulo. Então, como sempre falei da situação do Dodge, na minha opinião, Marcos Paulo afastado imediatamente. Imediatamente. Já não tá rendendo, já não tá ajudando em nada. Quando entra, não faz nada. No último jogo agora, jogou 45 minutos. E deu uma bola boa, que foi aquele passe aos 47 do segundo tempo, que o Luca perdeu o gol, ele e a baliza. Foi a única jogada do Marcos Paulo. Para ter jogador nesse elenco descompromissado, com a cabeça longe, tira, afasta. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, ok, vamos continuar amigos, torcendo pro mesmo time. Escreve nos comentários, vamos dialogar sobre isso. Agora, na minha opinião, afasta. O elenco já é fraco, tecnicamente ruim. Você precisa, no mínimo, ter jogadores 100% focados no Fluminense. E não é isso que está acontecendo. Seu Dodge, a informação que o Marcelo Johan também passou, que o Dodge está negociando com o Ceará, verdadeira. Também obtive a informação que o empresário dele hoje, essa altura do campeonato, já chegou no Ceará. Obtive fotos dele dentro do avião, falando, rumo a mais uma negociação. É verdade, é concreto. O Dodge deve estar acertando ainda na noite de hoje com o Ceará. Aí eu já vi alguns comentários, é o fim do mundo, o Fluminense fecha as portas. Perdeu o jogador para o Ceará. Negativo, negativo. Se o Ceará tá assumindo a loucura de pagar 250 mil reais pro Dodge com 2 milhões de luva, é problema deles. O Dodge vai ser o maior salário do elenco do Ceará. O Dodge vai chegar com status no Ceará
de ídolo. Aí é problema deles, o Fluminense não tem nada com isso. O Fluminense não tem que competir com doido. Quer ver um exemplo que eu vou dar pra vocês? Em janeiro desse ano, o Fluminense estava negociando com o Rossi, que saiu do Vasco. E o próprio Paulo Angione admitiu isso, que as negociações estavam abertas e quase fechadas. O Rossi pediu 250 mil reais de salário. O Fluminense, negativo, não pago. O Bahia pagou. Hoje ele tá lá no Bahia, no banco de reservas, apagado, não faz nada. Tem jogo que é titular, tem jogo que é reserva, mas jogador totalmente de ruim pra baixo. Já pensou se o Rossi hoje estivesse no Fluminense ganhando 250 mil, o que nós falaríamos nesse momento? Então não tem cabimento. O Fluminense não tá no fundo do poço porque tá perdendo jogador pro Ceará. Se o Ceará quer fazer essa loucura, o problema é deles. O Fluminense não tem que fazer. Ah, porque o Egídio ganha muito. Tinha que rescindir. Porque o Ganso ganha muito também, tinha que rescindir. O Wellington Silva tinha que rescindir. Mas nem isso é fácil, galera. Nem isso é fácil. Eu chegar aqui e falar pra vocês, tem que rescindir, é muito fácil. Por mim, chegava lá, rasgava o contrato, ó, vai embora. Só que o Mário, a preocupação da atual diretoria do Fluminense, e espero realmente que isso esteja acontecendo, e a gente só vai ter acesso a isso quando sair toda aquela papelada lá, a comprovação financeira do Fluminense em dezembro, é que o dinheiro existe, só que o Fluminense está priorizando pagar as dívidas do que ter uma folha salarial alta. Então, quando sair o balancete do final do ano e o Fluminense estiver com uma quantidade X de milhões de reais de dívida amortizada, ok, na minha opinião é isso que tem que ser feito, porque se não for isso, o Fluminense acaba. Acaba. A gente estava devendo quase R$1 bilhão. Segundo o próprio Mário Bittencourt, só nos últimos 10 meses, a gestão já pagou mais de 100 milhões. Então, se for nesse caminho para ter um time limitado, mas que brigue, que lute, focado, para poder pagar as dívidas e daqui a 2, 3 anos a gente voltar ao topo, ok, eu aceito, eu não sei vocês, eu aceito, ok. Agora, porque cometeu loucuras, errou no início do ano com o Hudson, Dodge, Hudson, Egídio, Wellington Silva e outros mais que ganham muito e não rendem nada, não tem que cometer a mesma loucura agora. Eu já venho falando isso, ó, há 1 mês, há 10 vídeos, essa novela Dodge não acaba nunca, eu espero que ela termine logo. Porque não tem cabimento. Então, torcedor, não ache que o Fluminense hoje é menor, que tem que fechar as portas porque tá perdendo jogador pro Ceará. A gente não tá perdendo jogador pra ninguém. Se o Ceará quer fazer a loucura de levá-lo, que leve. Agora, o Dodge amanhã tem que ser afastado. Falta 1 mês e meio pra acabar o contrato dele. Qual é a garantia que você me dá que o Dodge vai entrar numa disputa de bola? Que ele vai correr, que ele vai se entregar. Quando o Fluminense jogar com o Ceará, que ele vai jogar pra valer. Qual a garantia que você me dá? Se esse cara sabe que no dia 31 de dezembro ele já vai estar longe daqui há muito tempo. Como é que ele aceita sair do Fluminense para jogar no Ceará? Com todo o respeito ao Ceará, mas porra, não tem nem comparação. Não tem comparação. O cara por causa de 50, 100 mil reais a menos, que pra gente é muito dinheiro, pro jogador de futebol nem tanto. O cara vai sair do Fluminense, que é uma puta vitrine pro futebol mundial, para jogar no Ceará. Que cabimento tem isso? Mais do que nunca tá claro que pra esse cara, dinheiro é acima de tudo. Se dinheiro é acima de tudo, afasta ele, tira. Dá chance pro Calegari, pro André. A gente já não tá conversando de botar a molecada pra jogar? A hora é essa. A hora é essa. Beleza, torcedor? Amanhã eu vou fazer uma live às 9 horas da noite. Nós juntos vamos analisar os 30 jogadores do elenco do Fluminense. 3 jogadores por posição. 3 jogadores por posição. E juntos vamos escolher qual a melhor opção que a gente pode tentar propor para esse time melhorar no campeonato. Não é nossa obrigação, mas como a gente acompanha o Fluminense por amor e não por dinheiro, vamos tentar ajudar o Odair Helma a escalar um time mais decente, com jogadores focados e que queiram nos ajudar. Ruim tem um monte, mas pelo menos que ele seja ruim e focado. Porque se é ruim e tá pensando lá fora, também não adianta. Aí a vaca vai pro brejo. Beleza, galera? Forte abraço, saudações tricolores.